Em João capítulo 4, nós conhecemos um episódio que é bastante significativo. Jesus, ele desenvolve um diálogo com uma mulher samaritana. E a conversa, ela gira em torno de um assunto, água. Jesus estava oferecendo uma água viva, uma água corrente, que se renova. E aquela mulher, ela tem um contraponto ao que Jesus estava falando, quando ela se refere a um poço. E ela diz exatamente isso no versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Veja que os olhos daquela mulher não estavam na água viva que Jesus lhe oferecia, mas estavam em um poço que fora cavado lá no passado e que servia de alguma forma como uma estrutura que prendia aquela mulher de vivenciar algo novo que Jesus lhe oferecia. Nós podemos identificar aqui nesse texto dois tipos de evangelho. O evangelho da água viva, e o outro, o evangelho do poço. O que é o evangelho do poço? É o evangelho que é firmado, que é fundamentado simplesmente em estruturas que foram estabelecidas e que nos colocam como simplesmente mantenedores dessas tradições, dessas estruturas. Há muitas coisas que fazemos que nós não paramos para nos perguntar: por que fazemos isso? Por que celebramos isso? Porque ano após ano nós festejamos isso. E eu acredito que aquela mulher, tanto ela quanto os samaritanos, estavam vivendo a sua vida espiritual em torno de um poço que foi cavado por um ancestral, que certamente havia saciado a sua sede no passado, mas que diante da oferta, da proposta de Jesus, que era uma água viva, uma água que se renova, aquele poço não representava mais nada. E muitas vezes, os nossos olhos estão como os olhos daquela mulher. Estão tão presos em estruturas religiosas e humanas. E nós nos colocamos apenas como mantenedores dessas tradições e dessas estruturas, ao ponto de nós não conseguirmos mais enxergar o novo de Deus para as nossas vidas. O evangelho que Jesus tem para que vivenciemos é o evangelho das fontes, das águas da vida. Jesus disse para aquela mulher: olha, eu posso te oferecer uma água, e quem beber desta água, da água que eu tenho para lhe dar, no interior dele se abrirá uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Que proposta maravilhosa! Diante de um poço que só oferece águas paradas, Jesus dá àquela mulher a oportunidade de vivenciar na sua vida espiritual uma experiência de águas vivas. Querido, nós estamos vivendo em dias que precisamos tirar os nossos olhos dos poços e precisamos nos abrir para a fonte. O evangelho que precisa ser pregado em nossos dias é o mesmo evangelho que nós herdamos dos nossos pais, mas nós não podemos deixar as águas ficarem paradas, como as águas daquele poço. Nós precisamos pregar o evangelho para os nossos dias, o evangelho que sacie a sede do homem pós-moderno. A nossa sociedade hoje, ela enfrenta problemas de alta complexidade, e nós, como igreja, não podemos achar que respostas simplistas podem resolver os dilemas tão profundos que a nossa sociedade vive. Nós precisamos oferecer um evangelho à altura das necessidades dos nossos dias. Que o Senhor abra dentro de mim e dentro de você uma fonte que seja a resposta para os anseios mais profundos do homem dos nossos dias.
que nós não fiquemos presos aos poços que foram cavados e que nos colocaram como escravos, para que mantivéssemos apenas a sua cor, o seu brilho, mas não há mais utilidade alguma. Que Deus abra o nosso entendimento e desperte dentro de nós essa consciência. Até a próxima.